Nós vamos iniciar o ensino da Palavra de Deus. Gostaria muito que os irmãos acompanhassem conosco João, Evangelho, já li, só para lembrar, todos continuam normal, sentados. João, Evangelho 1, de versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se não for pedir demais, Êxodo 19. Se os irmãos continuarem ligados, vão entender o que Deus tem neste ensino para nós. Êxodo 19. No terceiro mês, você vai lembrando desta leitura, terceiro mês, e toda vez que eu estiver lendo aqui terceiro mês, você não vai imaginar o terceiro mês aqui no calendário do Brasil não, viu? Você vai pensar o terceiro mês do calendário de Israel que eu vou te falar, terceiro mês, da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito. No mesmo dia, vieram do deserto do Sinai. Você vai lembrar comigo sobre o terceiro mês. No terceiro mês, aí você vai para o capítulo 40, está falando ainda do terceiro mês. Deus falou para Moisés. Capítulo 40, continua. Deus falou para Moisés no terceiro mês. Capítulo 40 diz que Deus falou para Moisés. O que foi que Deus falou para Moisés no terceiro mês? Aí vem versículo 2. Deus disse para Moisés, Deus falando no terceiro mês, falando para Moisés sobre o futuro, dizendo assim: olha, Moisés, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E por último, leia comigo, ainda capítulo 40 de Êxodo, versículo 34. No primeiro dia do mês, versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória de Deus encheu o templo. Você vai lembrar essa palavra glória. A glória foi vista no primeiro dia do primeiro mês da inauguração do tabernáculo. E finaliza o versículo 35, a leitura, ainda de Êxodo 40. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque ou porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória de Deus enchia o tabernáculo. A glória de Deus. Deus vem me incomodando sobre essas passagens que lemos. O que tem a ver tabernáculo? O que tem a ver João Evangelho, capítulo 1, versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne, ou passou a ser um ser humano, habitou entre nós. Todas as vezes, meus irmãos,
que nós vamos ler a Bíblia e ver essa palavra habitou, no original não é habitou, no original é tabernaculou. Só que a nossa Bíblia, ela é traduzida, tradução João Ferreira de Almeida, tradução Nova Almeida, tradução internacional, tradução atualizada, tem diversas traduções. Mas o original da palavra, quando diz o verbo se fez carne, habitou entre nós, significa dizer, o verbo se fez carne e tabernaculou. Por que tabernaculou? É uma referência ao tabernáculo. Por quê? Quando Israel saiu do Egito, Deus quis que o calendário mudasse. Deus deu uma ordem para Moisés dizendo, olha, a partir de agora, esse vai ser o calendário novo. Quando Israel estava no Egito, tinha a vida deles lá passada, mas quando chegou no deserto, mudou tudo. Passou a ter nova forma de viver. Quem pensava no Egito, lá no deserto, não podia pensar mais. Os amados podem ver que quando Moisés chegou no Monte Horebe, com a sandália do Egito, porque tudo que tinha de Moisés no Egito, quando ele correu do Egito, foi para Midian, ele ainda estava com a roupa do Egito, sandália do Egito, tudo do Egito, conversa do Egito, hábito do Egito. Mas quando ele passou pelo deserto, Deus mudou o hábito dele. Isso acontece conosco. Quando nós estamos no deserto, ou quando nós estamos passando na escola de Deus, muita coisa muda e a gente fica assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Oh meu Deus, por que eu tenho que ouvir tudo isso? Por que eu tenho que presenciar tudo isso? Isso acontece conosco. Às vezes é na cidade, às vezes é na faculdade, às vezes é em casa, às vezes é na rua, às vezes é na escola. É às vezes onde que você congrega. É assim que funciona. Deserto, escola de Deus. Quando Moisés pisa o pé lá no Monte Horebe, o que é que Deus fala para ele? Tira a sandália do pé. Tem muito significado. Fala de reverência, fala de respeito, fala de consideração aonde que Deus está, fala de atenção, fala de compreensão, mas também fala que no pé do crente não pode ter nada do Egito, porque no pé de Moisés tinha sandália do Egito, e Deus fala, tira a sandália do pé, ou seja, aonde tu pisar, não pode mais pisar igual tu pisava no Egito. O Egito se foi, o mundo se foi, o pisar do crente é diferente. E lá na frente, a Bíblia diz que já era o segundo ano que Israel havia saído do Egito. E Deus chama Moisés, pode ler aí de novo que está aí. Êxodo 19, versículo 1. O que está escrito aí? Está escrito no terceiro mês. Está aí quando está? Terceiro mês? Está aí na sua Bíblia, terceiro mês? Terceiro mês. Alguém quer ler de novo aí? Êxodo 19, versículo 1. Leia então, é bom que a gente já vai compartilhando, mesmo que eu li, mas leia de novo. Êxodo capítulo 19, versículo 1. Já li, mas leia de novo, que é bom. Como se trata de um culto de ensino, ensino se trata de diversas coisas, mas eu gosto de entrar na Bíblia, porque quando a gente aplica a Bíblia, dá para ensinar uma coisinha interna aqui na igreja. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Pode ler, pode ficar em pé, pode ler a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Outra pessoa leia. Êxodo, capítulo 40, versículo 1, e outro leia 40,
versículo 34 e 35. Quem vai ler primeiro é Êxodo capítulo 19, versículo 1. Pode ler. Êxodo capítulo 19, versículo 1. Pode ficar em pé e ler. Estou aguardando. Pode ler. Êxodo capítulo 19, versículo 1. Pode ler. Capítulo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Leia com calma. Êxodo capítulo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Ok. Está falando de qual mês? Terceiro. Confere aí. Terceiro mês. E está falando que o dia era dia? Primeiro. Então era dia primeiro do mês terceiro. Que eles estavam já no deserto do Sinai. Após haver saído da terra do Egito. Conseguem me entender? Terceiro mês do primeiro dia do mês? Terceiro mês do primeiro dia desse terceiro mês, eles já estavam no deserto do Sinai. Após haver saído do Egito, eles estavam no deserto do Sinai no terceiro mês do primeiro dia. Aí o que acontece nesse terceiro mês desse primeiro dia? Vamos lá para Êxodo capítulo 40, versículo 1. Alguém que achar já leia, e outro que achar, Êxodo 40, versículo 34 e 35 pode ler também. Êxodo capítulo 40, versículos 34 e 35, um vai ler e o outro vai ler Êxodo 40, versículo 1. Leia com calma. Está lendo Êxodo 19 e 34. Ok. Pode ler o 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, e a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ok. Agora, na ordem, leia aí de novo Êxodo 40, versículo 1, porque era para ler o 1, mas não tem problema não. Pode ler aí, Êxodo 40, versículo 1. É porque às vezes para a gente entender, tem que ler e até entender. Depois disse o Senhor a Moisés: Isso, Êxodo capítulo 40, versículo 1. Pode ler o 2. O que foi que Deus falou? no primeiro dia do primeiro mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação. Leia de novo. No primeiro dia. Isso, no primeiro dia. No primeiro mês. Isso, é no primeiro dia do primeiro mês. Sim. No primeiro mês, no primeiro dia. É, leia aí, termina aí. Primeiro mês. O que era que Deus queria que fizesse? Levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Ok. Irmãos, os irmãos conseguem perceber como é que Deus é detalhista, irmão? Tem coisa que às vezes a gente quer que não precisa ser com detalhe. Mas sabe que Deus é detalhista? Eu vou falar algo aqui com os irmãos aqui. Os irmãos sabiam que quando é do interesse de Deus, Deus ele faz as coisas com detalhe. E também às vezes tem coisa que é do nosso interesse e que Deus, por misericórdia, que é da vontade dele, também faz com detalhe. Só que nós, quando é do interesse de Deus, às vezes a gente não faz com detalhe. Isso costuma às vezes a gente fazer para Deus de qualquer maneira. Vou dar um exemplo. Às vezes eu venho pregar, vou dar um exemplo, não estou dizendo que isso está acontecendo comigo e nem com ninguém.
rápido, está bom demais. Hoje é culto de ensino, viu? Isso não é detalhe. Detalhes é que Deus gosta das coisas detalhadas. O que é detalhado? Gosta de pessoas que preparam. Gosta de pessoas que não sejam pegas de surpresa. Gosta de pessoas que dedicam tempo. Gosta de pessoas que dedicam momento na oração. Gosta de pessoas que dedicam tempo com Bíblia. Não deixa a Bíblia de enfeito sobre uma prateleira, sobre uma mesa, sobre algum lugar. Tem que pegar a Bíblia, tem que ler. Quando é para nós, a gente cria tempo para tudo. Quando é para Deus, costuma às vezes a gente não ter esse tempo. A gente sabe, já fazendo uma ressalva, que para donas de casa é difícil. Isso aqui é difícil, é difícil. As irmãs aí, a gente sabe o tanto que as irmãs trabalham. A gente entende. A gente sabe que todo mundo tem os seus momentos de trabalho, mas as irmãs trabalham muito mais do que qualquer um de nós aqui. Isso aqui é normal, a gente entende isso aqui. Agora, voltando a falar, tirando as irmãs, pegando todo mundo. Sei que as irmãs também são leitoras da palavra, mas pegando todo mundo aqui, tirando as irmãs, porque as irmãs, elas trabalham muito, a gente entende. Agora, em geral, observa aqui que hoje nós estamos no culto de ensino. Falando de detalhe, por que detalhe? Porque nós acabamos de ler que assim que Israel saiu do Egito, chegou no deserto do Sinai no primeiro dia do terceiro mês. Aí Deus falou com Moisés, no primeiro dia do terceiro mês. O que foi que Deus falou com Moisés? Aí você vai para Êxodo 40, versículo 1 e 2. Deus falou para Moisés, faça um tabernáculo. Aí tinha que colocar tudo dentro do tabernáculo. Tinha que colocar um altar do holocausto, tinha que colocar a pia de bronze, tinha que colocar uma série de coisas, tinha que colocar também a arca do concerto, a arca da aliança. E dentro dessa arca da aliança tinha 3 coisas. Alguém se arrisca a falar? Eu sei que vocês sabem, só que vocês não gostam de falar, mas eu sei que vocês sabem. Fala para mim, o que tinha dentro da arca da aliança? Eu sei que todo mundo aqui sabe. Eu só quero que você fale, porque saber eu sei que você sabe. O que tinha dentro da arca da aliança? Os 10 mandamentos, já melhorou, vamos lá. São 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos. Quem se arrisca a falar outra coisa aí? Eu sei que vocês sabem, eu só quero que vocês falem. O que tinha dentro da arca da aliança? Já falou aqui um item. As 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus, que é conhecido como os 10 mandamentos. Agora, quem se arrisca a dizer qual era o segundo elemento que tinha dentro da arca da aliança? O que quase? O que Arão tinha que brotou? Olha aí, então a vara de Arão que brotou estava dentro da arca da aliança. E tinha um terceiro item. O povo comia muita coisa no deserto. Cita pelo menos alguma coisa que eles comiam no deserto. Pronto. Pronto, já falou. Para quem não queria falar, graças a Deus, já está indo bem demais. Olha para você ver. Tinha 3 elementos dentro da arca. Já foi falado, os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. O segundo elemento tinha lá a vara de Arão que brotou. E o terceiro elemento tinha uma concha com o maná do deserto dentro da arca. E outro detalhe, tinha que estar dentro da arca e ninguém podia olhar o que estava lá dentro da arca. Os amados já perceberam que teve gente na Bíblia que tentou olhar. E olharam, morreu, Deus matou 50 mil homens e mais 70, só porque olhou para dentro da arca, caiu duro na hora e morreu e foi enterrado. Eu estou querendo dizer para os irmãos o tanto que Deus é detalhista. Deus colocou, irmãos, tudo no detalhe. Por que eu estou dizendo para os irmãos isso aqui? Porque nós estamos no culto de ensino. Culto de ensino é lugar da gente saber que seja para pregar, tem que ter detalhe. O que é detalhe? Tem que ensaiar, tem que pegar a Bíblia, tem que fazer esforço, mesmo que eu nunca preguei com esforço, porque eu não consigo, mas lá em casa eu tenho esforço, eu vou para a caneta, vou para o papel, às vezes até demais, às vezes exagero, eu sei disso.
Às vezes, ao invés de eu ler só 1 ou 2 horas, às vezes eu vou até tarde da noite. Possa ser que haja um exagero, mas às vezes é benéfico, mas dá para mim controlar. Eu entendo. Só não posso deixar de preparar. Quem canta, quem é do louvor, também não pode ser pego de surpresa. Em cima da hora, é inventar o mínimo, preparar o que deu na cabeça, não preparou, não cantou, não passou lá no mínimo, lá no como é que fala lá no YouTube, ou logicamente em algum aparelho de rádio, ou alguma outra coisa, vou em cima da hora para Jesus mesmo. Jesus está vendo? Não, mas o negócio não pode ser assim. O negócio tem que ter detalhe, porque Deus é um Deus detalhista. Ele gosta que a pessoa se empenha, o negócio fica com qualidade, que seja na pregação, que seja no louvor, que seja no ensino, tem que ter preparo. Tem que, logicamente, ter uma certa forma de preparo. Isso não significa que eu vou deixar de pregar, isso não significa que eu vou deixar de cantar. Só que não sai um negócio, de repente, do jeito que Deus queria, porque Deus é detalhista. Os amados estão percebendo que tem um dia, e tem um mês, e tem a hora, tudo com detalhe. Eu não conheço alguém que é mais detalhista do que Deus. Deus deu detalhe para todas as coisas. Agora, voltando para a Bíblia diz que no primeiro dia do terceiro mês, Deus falou com Moisés: faça um tabernáculo, e esse tabernáculo eu vou te dar uma data para inaugurar. Quem lembra da data aí? Você acabou de ler. Está aí no livro de Êxodo, capítulo de número 40, versículos de números 1, 2, 3, a seguir até o 34. Você leu que o dia que era para inaugurar a arca era primeiro dia do primeiro mês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro dia do terceiro mês, Deus falou com ele: estou te dando um tempo a partir de agora, terceiro mês. Primeiro dia do terceiro mês, você faz um tabernáculo e coloca a arca da aliança dentro, coloca todos os acessórios dentro do tabernáculo. E no dia primeiro, no primeiro mês, eu quero que o tabernáculo esteja inaugurado. Se o mês tem 12, se o ano tem 12 meses, quanto tempo demorou para o tabernáculo ser inaugurado? Você que é bom de matemática aí. Terceiro mês. Para o primeiro mês, quanto tempo? Lembra que eu estou falando aqui de 12 meses. Está falando aqui, já está no terceiro. No terceiro mês, que era o primeiro dia do terceiro mês. E tinha que ser inaugurado o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês. Fala para mim aí. Calcula aí. Pode calcular. Eu quero que calcula. Tenha tempo, eu não vou te impressionar. Eu estou falando que o ano tem 12 meses. Já está no terceiro mês e no primeiro dia do terceiro. Para chegar no primeiro mês, saindo do terceiro, para chegar no primeiro mês do primeiro dia, quanto tempo? Calcula aí com calma. Não vou te impressionar, não. Olha o tanto de tempo que Deus deu para o camarada preparar. Aí você entende que Deus está dando tempo para todo mundo preparar. Deus não gosta de nada feito na hora. Tem que ter preparo. Tem que preparar. Para pregar, para cantar, para tudo e tal, é preparo. A pessoa vai numa festa de casamento, a pessoa compra roupa com antecedência. Compra sapato. Prepara isso, prepara aquilo, fala, liga, marca, tudo com antecedência. Ninguém gosta de ser convidado de manhã para um casamento e de noite já é o casamento. A pessoa não vai ter tempo para se preparar, mas para Deus, às vezes, a gente deixa passar. E Deus está dizendo, está dando tempo. Vamos lá, calcula aí. Terceiro mês, primeiro dia do terceiro mês. Para chegar no primeiro mês do ano que vem, quantos tempos se passa? É só você calcular. Mês que vem é março. Para chegar em janeiro do ano que vem, calcula aí, você foi matemática. Parabéns, irmão. Parabéns, irmão. Qual é o período que uma mulher gestante, logicamente, espera para dar luz a uma criança? Então calcula, como é que Deus pensa em tudo? O que isso tem a ver? Pode ser que para mim, para você, não tem nada a ver. Deus está falando alguma coisa. Deus está dizendo que está dando tempo para alguém fazer um tabernáculo. Deus podia dar para Moisés 24 horas. Se vira que em 24 horas eu quero que você faça um tabernáculo. Não foi isso que aconteceu. Pode ver que Deus deu para ele quantos meses? Quantos meses?
9 meses. É só calcular. Só que na nossa lógica aqui eu falei março para você entender. Mas o calendário aqui de Israel não é o nosso. Só que a quantidade de meses é o mesmo. Eu só dei um exemplo aqui para você somar. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com o tempo que Deus deu para preparar. O que é preparar? É você se cuidar. Quem gosta de pregar tem que ter tempo para preparar. Eu conheço amigos meus aqui em Teixeira de Freitas, eu não conheço ninguém, mas no Brasil eu conheço amigos meus no Brasil. Aqui em Teixeira eu não conheço, mas fora eu conheço. Porque Deus me der, mas não preparou a Bíblia? Não, já tem um ano que não leu Bíblia, isso é o camarada falando, não é eu dizendo, é o camarada falando e ele ouvindo. E não é de Teixeira também não, é no Brasil, ainda é cheio. O que Deus me der, não peguei Bíblia, não li, não preparei, não fiz sermão, não fiz nada. O que Deus me der, eu entrego. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele lembra. Se o camarada não preparou, vai lembrar o quê? Se o camarada não preparou para pregar, o Espírito Santo vai lembrar o quê? Agora vamos falar agora sobre louvores. Que bênção, louvar para Jesus é coisa boa. É a mesma coisa, detalhe, tem que estar preparando, tem que cantar. Mas eu não tenho tempo. Tem, Deus vai te dar sabedoria para tempo, tem que preparar o tempo ali e tal, e aquele negócio todo. E aí? Na hora que for cantar, quando é que o Espírito Santo lembra? Mas se não preparar, o Espírito Santo vai lembrar o quê? Está escrito que o Espírito Santo vos lembrará. Mas se eu não preparo, eu vou ser lembrado de quê? Por que nós estamos falando isso? Hoje é culto de ensino. Então lembra que eu estou falando da Bíblia. E a Bíblia está sendo falada aqui, aplicando para nós também. Voltando ao assunto. O calendário de Israel, lógico que a gente vai ficar preso no calendário. Eu só tenho que te dizer que quando eu falo em março, os nossos meses é diferente do calendário judaico. Por exemplo, o primeiro mês de Israel não é janeiro. Janeiro não tem nada a ver com o mês de Israel. O mês de Israel, o primeiro mês se chama Nissan Abib. Nissan Abib. Então deixa eu fazer um resumo aqui. O segundo mês só se dá os 12 aqui já oraram. O primeiro mês do calendário judaico é Nissan Abib. O segundo mês do calendário judaico é Iyar Ojá. O terceiro mês do calendário judaico é Sivan. O quarto mês do calendário judaico é Tamuz. O quinto mês do calendário judaico se chama Av. O sexto mês do calendário judaico é Elu. O sétimo mês do calendário judaico é Tisri. O oitavo mês do calendário judaico é Shesvan. O nono mês do calendário judaico é Kisleu. O 10º mês do calendário judaico é Tebet ou Tevet. O 11º mês do calendário judaico é chamado lá de Shavat ou Shabat. E o 12º mês do calendário judaico é, logicamente, chamado de Adar. O nosso tempo já foi, então os 12 meses do calendário judaico já foi falado. Então, o que nós sabemos, depois você pega lá, vai no Google lá, pesquisa direitinho. O primeiro mês do calendário judaico, para nosso mês aqui, vai dar quando? Aí vai dar março, abril. Aí você pega essa linha. O primeiro mês lá, para os judeus, que é Nissan, Abib, para nós aqui é março, abril. Pega 15 dias de março e pega 15 dias de abril. Tem que pesquisar lá para você. Eu falando aqui ainda vai ficar faltando coisa. Isso é só para você entender que no primeiro dia do terceiro mês, Deus diz: estou te dando tempo para você fazer um tabernáculo. E esse tabernáculo, 9 meses depois, que foi no primeiro dia do primeiro mês, que é o mês de Abib e Nissan, 9 meses se passaram. Logicamente, o tabernáculo foi inaugurado. Há uma linha de teólogo que acredita que esse tabernáculo aqui é um símbolo do dia do nascimento de Jesus. Não está na Bíblia. A Bíblia não fala. É uma linha dos teólogos que acredita. Eu não estou dizendo que está certo e não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que uma linha de teólogo acredita que esses 9 meses que preparou-se o tabernáculo para
inaugurar no primeiro dia do primeiro mês de Abib, foi o mesmo tempo que Maria, no terceiro mês, logicamente, no primeiro dia do terceiro mês, que era o mês de Sivan, 9 meses depois, ou seja, no primeiro dia do terceiro mês, ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, assim diz alguns teólogos dessa linha, e quando chegou lá, logicamente, no primeiro mês, que é 9 meses depois, deu-se no primeiro dia do primeiro mês de Abib, Jesus nasceu. É uma linha de teólogo que diz isso. 9 meses se passou, ou seja, foi a preparação ali da gestação, Jesus nasceu, e aí eles fazem a comparação dizendo, assim como a glória de Deus foi vista no dia que o tabernáculo foi inaugurado, que foi primeiro dia, primeiro mês de Abib, também Jesus nasceu em primeiro dia do primeiro mês de Abib. É a crença desses teólogos chamados, mas o que eu quero te dizer é que Jesus Cristo nasceu, não tem data na Bíblia, a Bíblia não fala qual foi o mês assim específico, e não fala qual foi o dia específico, mas ele nasceu, e a leitura que lemos é: nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nos abençoe, que essa palavra esteja no nosso coração. Eu vou te pedir um favor. Não esqueça do que foi falado aqui, que Deus deu 9 meses para Moisés fazer o tabernáculo. O tabernáculo não foi feito em 24 horas. Assim também como uma mãe grávida, no dia que ela engravida, o menino não nasce no mesmo dia. É 9 meses de gestação, de gestante, para o menino nascer 9 meses depois. Na obra de Deus é a mesma coisa. Quem gosta de pregar, não prepara em cima da hora não. Deus está te dando tempo para tu preparar. Quem gosta de cantar, não pega aí em cima da hora, prepara com antecedência. Quem gosta de fazer qualquer coisa para Deus, Deus está te dando tempo, prepare com antecedência. Deus é Deus de detalhe. Que Deus nos abençoe, que essa palavra esteja no nosso coração e que Deus continue falando no nosso coração. Amanhã, quarta-feira, eu ainda não tenho certeza, mas nas quartas aqui é o círculo de oração. Quinta-noite, culto de portas abertas, e assim sucessivamente nós vamos passando os avisos para os irmãos. Nós vamos ficar em pé, já orar e agradecer a Deus por mais um culto nesta noite. A irmã Néia quer orar, irmã Néia? Então nós vamos orar. Vamos orar a Deus nesta noite de hoje. Pedir a Deus que venha abençoar seu povo em nome de Jesus. Quinta-feira o Arthur vai ter 10 ou 15 minutos para pregar. Arthur, prepara a Bíblia lá para pregar. Quinta-feira que vem. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, queremos te agradecer. Jesus querido, por tudo que o Senhor Deus tem feito por nós. Gratidão, Senhor, por tudo. Leve-nos em paz para nossas casas e nos abençoe, nos dando, Pai querido, uma boa noite, uma excelente noite, na presença do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós te oramos e te apresentamos, desde agora e para todos sempre. Amém. Estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrossanto amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as benditas consolações do Divino Espírito Santo Consolador esteja com toda a congregação, Cidade de Deus 2, e todos alegremente cantamos: Amém, Amém, Amém. Tem alguém aniversariando aqui hoje à noite? Não, né? Eu falei muito de aniversário, para te ajudar.